a enumeração trinitariana. Quem é a primeira pessoa da Trindade? Quem? Deus. E a segunda? Jesus. E a terceira? Espírito Santo. Gente, parabéns. Vocês acabaram de entrar para o clube dos hereges. É tão popular isso aí, que a gente trata com tanta naturalidade. Sabia que tinha uma pegadinha, né? Tá tão fácil. Nós tratamos isso com tanta naturalidade porque é popular. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar, né? A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Mas isso foi cunhado por um herege. Quem desenvolveu essa enumeração trinitariana foi, na verdade, alguém que estava defendendo uma heresia. Alguém que teve complicações com relação à igualdade das pessoas da Trindade. E o que ele fez? Criou uma espécie de subordinacionismo. Tá? Que nós já vamos entender o que é isso. O Filho está subordinado ao Pai e o Espírito Santo procede dos dois. Isso é heresia. Isso aí foi do 4º para o 5º século. Um homem chamado Basílio de Cesareia, ele escreveu um tratado para refutar essa heresia que foi defendida por Macedônio. Tá? Esse Macedônio ele era um patriarca de Constantinopla e ele começou a encontrar dificuldades com relação ao filho. Ele não cria que o filho era igual ao pai. Ele não cria que havia plena igualdade. E principalmente a dificuldade maior dele era com relação ao Espírito Santo. Ele não queria dar honra igual ao Espírito Santo como ele daria ao Pai. E ao Filho também ele não queria dar a mesma honra que é dada ao Pai. Então ele criou esse tipo de hierarquia entre as pessoas da Trindade. Tá? Na doutrina do Espírito Santo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né, que é chamado de pneumatoquianismo. Tá? Pneumatoquianismo. Pneuma, espírito, os inimigos do Espírito Santo. Tá? Ele foi considerado aí detentor dessa grande heresia. Então ele tinha dificuldade de entender a plena igualdade entre as pessoas da Trindade. Aí o que ele fez? Começou a enumerá-las. Começou a definir que o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Se eu perguntasse para vocês automaticamente, quem é a primeira pessoa da sua fábrica? O Itiban. Não chateou. Quem é o Niban, o segundo da sua fábrica? O Semo. Agora eu pergunto, a autoridade dos dois é igual? Não. Os dois são iguais? Não. Automaticamente você estabelece em sua mente uma hierarquia. Né? Então, exatamente esse era o problema. Esse tal de Macedônio, ele não queria dar plena igualdade entre as pessoas da Trindade. E ele começou a numerá-las. Então, se você numerou também, e todo mundo aqui acho que já fez isso, né? Quem aqui nunca numerou as pessoas da Trindade? Não. É que, assim, ficou tão popular que todo mundo usa. Até no meio reformado você vê as pessoas falando primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade. E o pior é que um dos livros de teologia que eu estava estudando, o cara mencionou essa história de Macedônio, mas depois o próprio escritor lá na frente, que nós temos a primeira pessoa. Eu falei. Uma conferência da Fiel, o Frank Vieira ele fala sobre isso aí, que não tem hierarquia. Aí na próxima palestra o cara fala primeira pessoa, segunda pessoa. Que ele fala sem dar canelada em ninguém, né? Pois é tão popular, que as pessoas não. É que nem eu falei. Se você desconhece a história da igreja, você acredita em qualquer coisa. O pessoal fala, então é normal, a gente sai falando por aí. Mas se você olhar para a história da igreja, de onde surgiu isso? Aí Basílio de Cesareia, ele escreveu algo interessante aí, para refutar isso. Por causa desse problema com o Macedônio, então ele escreveu um tratado. Tá vendo? A teologia histórica, como ela é importante, né? Há um só Deus, Pai, um só Filho, unigênito, um só Espírito Santo, mostrando que há já. Anunciamos cada uma das hipóstases, ou seja, cada uma das naturezas singularmente. Ou seja, há distinção entre essas pessoas. E agora ele fala, e se fosse conveniente? Não é conveniente. Mas se fosse conveniente conumerar, não nos deixaríamos levar por rude numeração
a uma ideia politeísta. Porque esse era o problema que Macedônio tinha. Ele cria que se os três fossem igual, você desembocaria num triteísmo, você teria três deuses. Porque a lógica racional faz você cair nisso. Ele não entendeu isso. Então, o Basílio começou, em uma parte, a dizer, se fosse conveniente, não é. Mesmo que se fosse conveniente, isso não nos faria desembocar num politeísmo, ou seja, numa crença em vários deuses. Aí, ele continua dizendo, se de fato subnumerais, ou seja, lá, a numeração, se de fato subnumerais o Filho, renovais a mesma doutrina ímpia. Ou seja, doutrina ímpia, preciso definir isso? Não. A saber, existir desigualdade quanto à essência. Ou seja, bagunçou o coreto geral. Né? Macedônio estava defendendo a desigualdade entre as essências das naturezas ou das hipóteses da Trindade. A saber, existir desigualdade quanto à essência, haver diminuição de dignidade. Terceiro é menor do que o segundo, né? Diminuição de dignidade. Ser posterior à origem, um foi criado do outro, né? O Pai criou o Filho e os dois criaram o Espírito Santo. Em resumo, verificar-se-á simultaneamente uma restauração de todas as blasfêmias contra o unigênito por uma única palavra, a numeração. Então perceba que essas numerações que nós usamos é herética, né? E por mais que seja popular, nós devemos evitar. E nós devemos aí, pelo que eu vi até agora, poucas pessoas na atualidade têm lutado contra essa numeração, né? O Franklin é um desses, né? E nós agora também devemos somar força com ele, porque apesar da popularidade disso, é um erro. É uma doutrina errada, tá bom? Basílio de Cesareia nos ajudou legalmente aqui. Tudo bom.